Bom, e para o exemplo 2, que é uma tabela com intervalos de classe, né? Ó, dada a amostra, uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classes. Valores em dólares dos itens vendidos por um artesão em Pernambuco no ano de 2017. Então, aqui vocês já reconhecem uma tabela com intervalo de classe. Aí pede para determinar desvio médio, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, é o combo completo, ó, tá? Então, a dica que eu vou dar aqui é fazer todas as colunas necessárias para poder calcular. Até porque a gente não consegue calcular sem acrescentar essas colunas, tá? Ele vai ser muito parecido com o exemplo anterior, só que aqui a gente vai acrescentar uma coluna a mais, que é a coluna do XI. Então, só para lembrar, ó, vou voltar lá no exemplo de trás. O que nós tínhamos inicialmente eram essas duas primeiras colunas. Eu não tive que, para calcular a média, calcular FI vezes XI? Lá naquela tabela, a gente não tem o XI ainda. Então, além de todas essas daqui, a gente vai ter que acrescentar o XI, porque na tabela com intervalo, XI significa pontos médios de classe. Aqui o XI já é a própria variável. Mas lá, como nós temos intervalos, o XI a gente vai ter que calcular. Então, ó, na ordem a gente vai calcular XI primeiro, depois FI vezes XI, depois o DI, DI vezes FI, o DI ao quadrado e o DI ao quadrado vezes FI. Então, a gente vai ter que acrescentar 3, 5, 6 colunas naquela tabela, tá? Só para fazer desvio médio, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, sempre vai ter que acrescentar tudo isso. Então, vamos lá. Aqui vai ser mais rápido porque é muito parecido, tá? Então, ó, como teremos que calcular a média, que é o primeiro passo é calcular a média, o desvio padrão, o desvio médio, perdão, desvio padrão e coeficiente de variação, acrescentaremos na tabela as colunas XI e FI vezes XI, para o cálculo da média. O DI e o DI vezes FI para o cálculo do desvio médio. E o DI ao quadrado e o DI ao quadrado vezes FI para o cálculo do desvio padrão. Então, são duas coluninhas para cada uma dessas medidas. XI e FI vezes XI para a média, DI e DI vezes FI para o cálculo do desvio médio, DI ao quadrado e DI ao quadrado vezes FI para o cálculo do desvio padrão. Neste caso, deixaremos a tabela pronta para os cálculos posteriores, tá? Tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui brevemente como foi feito o cálculo para cada uma das colunas. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos até aqui a coluna do FI, que é uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, primeiro é o XI. Lembrando, XI são pontos médios de classe. O que nós vamos fazer para cada linha aqui? A gente vai fazer 248 mais 281 dividido por 2, tá? Então, é a soma dos dois valores do intervalo dividido por 2. Deu 264,5. Aqui, quando dá quebrado de meio e meio, vai dar quebrado para todos. Quando dá inteiro, vai dar inteiro para todos. Nesse caso, deu quebrado, porque a soma aqui dá um número ímpar, tá? Bom, feito o primeiro, é só verificar o intervalo aqui, ó, qual é a variação do intervalo, e aí a variação aqui vai ser a mesma, porque aí facilita o cálculo. Ó, aqui de 248 para 281, dá uma diferença de 33. Então, aqui a variação é de 33 em 33. Ah, aliás, aqui para esse tipo de tabela é muito importante saber a variação, tá? Ó, 33. Então, fez o primeiro. 248 mais 281 dividiu por 2, deu 264,50. É só somar mais 33, mais 33, mais 33, até o final. Fez todas, aí o último campo você elimina aqui com o x. Você não vai precisar da somatória de xi. Vou para a coluna FI vezes XI. Agora eu pego XI vezes FI. Ó, todas que tem produto é multiplicado pelo FI, tá vendo? Então, eu vou fazer isso vezes isso. 9 vezes 264,50, 5 vezes 297,50 e assim por diante. Fez todas as linhas. Sempre que é produto, ó, eu preciso da somatória. Tá certo?
Ó, gente, não dá para fazer as outras colunas se eu não obtiver a média antes. A média é sempre este valor, 14.474,50, dividido por 41. Vai me dar a média da amostra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá aqui. Tá vendo que a média deu 353,04? Se vocês estiverem fazendo isso no caderno, você coloca a média aqui em cima, ó, aqui em cima do DI. Porque para calcular o DI, eu preciso saber a média. Então, ó, 353,04. Guarda isso, 353,04. Por quê? Para calcular o DI, eu vou precisar desse valor. 353,04, tá? O que nós vamos fazer? Quem é o DI? É o XI menos a média. Então, é 264,50 menos 353,04, que é esse valor aqui. Ó, 264,50 menos 353,04. Vai dar menos 88,54. Só que aqui você vai colocar positivo, porque distância a gente sempre vai usar positivo, porque o cálculo lá é em módulo, tá? Depois você vai pegar 297,50 menos 353,04. Vai dar menos 55,54, mas aqui você vai colocar positivo. Cada valor desse, você vai subtrair 353,04, que é o valor da média. O que der negativo, você coloca positivo. E o que der positivo, mantém positivo, que é a partir daqui, ó, que tá dando positivo. Que é 363,50 menos 353,04. Aí vai dar isso daqui. Cada valor desse vai tirar. Vai dar as distâncias que estão aqui. Como não tem produto, ó, é só o DI, não soma. Anula esse campo. Agora eu vou para DI vezes FI. Cada valor desse multiplica por FI. Então, é 88,54 vezes 9, 55,54 vezes 5, 22,54 vezes 5 e assim por diante. Não esquece de cobrir essas colunas para você não multiplicar errado, tá? Bom, chegou a esses valores, é produto. É produto, soma. Dá 2.374,38, tá? Reserva. Com esse valor aqui, a gente vai calcular o desvio médio, tá? Bom, agora eu vou para o DI ao quadrado. Ó, o que está escrito aqui é exatamente o que você tem que fazer. DI elevado ao quadrado. DI não está aqui? Pega esse número, eleva ao quadrado. Ou faz ele vezes ele mesmo. 88,54 ao quadrado ou 88,54 vezes 88,54. Vai dar isso aqui, ó. Com duas casas sempre, tá? Arredondando. A mesma coisa para todos os valores. Eleva ao quadrado, 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 tá? Vai chegar a esses valores aqui. No final, anula. Não tem produto, ó, tá vendo? É só o resultado de DI ao quadrado. Última coluna. DI ao quadrado vezes FI. DI ao quadrado já está aqui. Faz isso vezes FI, que é 9. 7.839,33 vezes 9. 3.084,69 vezes 5. E assim por diante. Isso vezes isso. Vai dar todos os valores de DI ao quadrado vezes FI. Essa coluna você vai somar. Ó, é produto, tá vendo? Pode olhar. Exceto o FI, né? Porque o FI a gente soma sempre para saber quem é o N. A partir de XI, o que não tem produto, você anula. Ó, não tem produto, anula. Não tem produto, anula. Tudo que é resultado de uma multiplicação de um produto, você vai precisar da soma, tá? Ó, feito isso, você tem tudo o que você precisa para calcular desvio médio, desvio padrão. A média já estava pronta, né? Que é isso dividido por isso. Senão eu não saberia calcular o DI. Então, vamos lá. A média já estava aqui. Desvio médio. Somatória de DI vezes FI dividido por N. Ó, se você voltar na tabela, você já sabe o que é somatória de DI vezes FI. Tá aqui, ó. DI vezes FI, a somatória é 2.374 e 38. Esse valor
dividido por N, que é 41. Então, é 2.374,38 dividido por 41. Aqui, ó. Resultado, com duas casas, 57,91 dólares. Esse é quanto os valores que tem aqui, ó, os valores, acho que das mercadorias, se distanciam do valor médio, em média, tá? 57,91. Isso aqui seria suficiente se a gente não precisasse avaliar a variabilidade. Mas como a gente precisa, eu preciso do desvio padrão. Ó. Calculando o desvio padrão, é esta fórmula aqui. Raiz quadrada da somatória de DI ao quadrado vezes FI, dividido por N menos 1. Isso aqui a gente já tem, ó. Somatória de DI ao quadrado vezes FI. Tá aqui, ó. É o último valor aqui, ó. 188.264,13. Essa é a somatória de DI ao quadrado vezes FI, dividido por N menos 1. N não é 41? Então, N menos 1 é 40. Então, tá aqui, ó. Aquela somatória dividido por 40. Primeiro você efetua a divisão. O resultado que der, você extrai a raiz quadrada. Tá dando um desvio padrão de R$ 68,60. Esse, na verdade, através do desvio padrão, é quantos valores se distanciam da média, tá? Bom, para avaliar, eu preciso desse valor, porque é o coeficiente de variação, que é o S, que eu acabei de calcular, 68,60, dividido pela média. Cuidado para não pegar esse valor errado, que aqui é muito comum pegar errado, ó. A média, ó, é o que eu precisei para calcular as distâncias, 35304. Então, 68,60 dividido por 35304, o resultado desta divisão multiplicado por 100. Está dando um coeficiente de variação de 19,43%. Você sempre vai ter que lembrar daqueles parâmetros. De 0 a 10 é baixa, de 10 a 20 é média, incluindo 10 e incluindo 20, é média, portanto essa daqui é média, e acima de 20 é alta. Então, podemos avaliar que, para o exemplo que calculamos, a avaliação é que a amostra apresenta uma média variabilidade, pois o coeficiente de variação é 19,43%. Portanto, dentro de uma variabilidade média, tá? Bom, vocês viram que, apesar... Aqui, eu diria que o trabalho maior é porque você teve que calcular o XI, e na tabela sem intervalo não teve. Mas a maneira de calcular para ambas as tabelas é exatamente a mesma, tá? Então, aqui foi sugerido aí alguns exercícios para vocês, onde no final você vai ter o gabarito, tá certo? Então, é isso, gente.